Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui corrigindo o vestibular unificado pela primeira vez da UFSC da Fronteira Sul 2020. Vamos corrigir a questão 05 agora, prova amarela, Ciências Humanas e Sociais, beleza? Essa questão é o seguinte, tem um pequeno texto introdutório aí, e aí a pergunta é assim: em relação à ação humana, ao desenvolvimento, à tecnologia e aos impactos ambientais, é correto afirmar que... Então, basicamente, o tema dessa questão é ação humana versus o meio ambiente. Essa é a questão. Vejo que é um tanto quase uma novidade essa questão, porque é a primeira vez que a gente vai associar aí história com geografia, com também uma preocupação ambiental dentro da prova de história. Bem importante, de passagem, um avanço positivo aí, um ponto positivo para a UFSC e para a Fronteira Sul. Muito bem, vamos analisar um por um, ver o que diz aí essa questão. 01 diz o seguinte: os humanos moldaram os demais diversos ambientes, adaptando-os às suas conveniências e necessidades. Perfeito, o ser humano adaptou ou adaptou-se ao meio ambiente, tudo certo. Os ambientes não interferiram no curso da história humana. Será mesmo que os ambientes não interferiram na história humana? Vamos lembrar, por exemplo, das primeiras civilizações. Onde é que foram criadas, onde é que surgiram as primeiras civilizações? Não foram na beira dos rios? Então, tu já vai concordar comigo que há uma interferência, uma necessidade de uma integração entre o homem e o meio ambiente. Então, onde é que está o problema nessa alternativa 1? Está na palavra não, né? Essa palavra não interferem é que vai fazer com que a 01 esteja equivocado, esteja errado. Aí vem a 02, olha o que diz a 02. As alterações ambientais verificadas especialmente no último século, então o último século XX, exigiram mudanças no estilo de vida e até mesmo a migração forçada de populações. Então, alterações ambientais podem ser provocadas pela agricultura. Se tu pensar, por exemplo, no aumento das áreas de latifúndios no Brasil, eles provocaram migração humana ou não? Se tu lembrar das comunidades indígenas que viviam nessas áreas e muitas vezes acabaram tendo que sair de lá, ou foram obrigados, ou morreram lá na luta pela terra, então está tudo certo, podemos pensar na agricultura. Nós podemos pensar também na mobilidade que se fez em relação ao meio urbano. Nós podemos também pensar áreas desérticas. Nós podemos pensar em muitas coisas, né? Mas a gente tem que concordar. Alterações ambientais, especialmente no último século, exigiram mudanças no estilo de vida e até mesmo a migração forçada de populações. Perfeito? Tudo certo com essa 02. Aí vem a 04. O que diz para nós a 04? Episódios como o recente verificado em Brumadinho, aquela tragédia, né, de Brumadinho, vamos falar aqui, Brumadinho, lá em Minas Gerais, apontam para a fatalidade. Será que Brumadinho foi mesmo uma fatalidade? Algo que aconteceu ao acaso? Talvez tu acompanhou aí minimamente as notícias, tu viu que aquilo não foi ao acaso, aquilo é uma irresponsabilidade dos engenheiros, dos donos, isso tudo o Ministério Público Federal certamente está investigando e vai chegar aos culpados, né? Mas que há sobretudo uma omissão em relação ao problema daquela barragem de rejeitos em Brumadinho, não há dúvida. Ou seja, o homem interferiu na natureza e depois não soube gerenciar isso para evitar aquela imensa tragédia, né, que deixou milhares de pessoas consternadas e outras tantas que perderam a vida por lá. Então veja, o final ainda nos ajuda um pouco mais a negar, contra os quais os seres humanos são impotentes. Irresponsabilidade é uma coisa que o humano tem como controlar, tem como alterar. Então essa questão aqui vai estar errada. Aí vem a 08.
Tá? O que diz a 08? As várias tecnologias empregadas nos mais diversos processos produtivos, como a mineração e o agronegócio. Então vamos botar aqui: mineração mais agronegócio, né? Alteram a percepção que se tem na natureza, né? A qual passa a ser considerada como algo a ser dominado e controlado pelos esforços humanos, com vistas ao crescimento econômico. Então, mineração e agronegócio, ela muda essa percepção em relação à percepção que nós temos da natureza, e tranquilamente há uma alteração aqui do ponto de vista de se explorar esses recursos. E aí, claro, há uma grande discussão até que ponto deve se fazer isso, se há um limite ou não em relação a esse processo aqui. Mas essa alternativa está também correta. Aí veja, 16. Aqui sim, talvez um pouco mais de noção de história tu precisa ter para resolver essa questão. A estratégia de ocupação da Amazônia nos anos 70, aqui tu poderia fazer um raciocínio, né? Amazônia nos anos 70, tu podia lembrar de uma coisa que provavelmente o professor aí de História do Brasil comentou contigo. Qual é? É que nós vamos ter o processo da criação da Transamazônica, anos 70, né? É ditadura militar aqui no Brasil, e é um dos projetos da ditadura militar a construção da Transamazônica, só para citar um exemplo. Se tu viver numa região associada com a agricultura, teus pais, teus parentes associados com a agricultura no Brasil, como é o meu caso, que moro no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai ter muitas histórias contando de pessoas que vão migrar daqui para a região amazônica. O que eles vão fazer lá? Eles vão produzir soja, né? Eles vão começar a criar as grandes fazendas produtoras de soja, ou aqueles que estão associados com produção animal, com o gado, né? O gado de corte, né? Grandes extensões de terra para produção de carne bovina. Então, a estratégia de ocupação da Amazônia nos anos 70 levou em conta não apenas uma proposta de desenvolvimento econômico, tá? Tudo certo, mas também uma preocupação com a ecologia e com a sustentabilidade. Tu acha que houve essa preocupação lá nos anos 70? A resposta é não. Porque se fosse sim, a gente não teria tantos problemas associados como o desmatamento e a ocupação de áreas indígenas e áreas ilegais de preservação ambiental da floresta amazônica. Então não se teve essa preocupação nos anos 70 e, né, tu tem visto que pouco se tem até aos dias de hoje com relação a isso. Aí a gente tem 32, o garimpo da Serra Pelada. Já ouviu falar em Serra Pelada? Serra Pelada é uma região do Pará, se eu não me engano, do sul do Pará, em que nós temos talvez a maior mina de ouro da história do Brasil. É um lugar imenso que nos anos 70 e nos anos 80 foi amplamente explorado. Depois, anos 90, final dos anos 90, início do ano 2000, se deu como encerrada meio que a mineração, e agora tem voltado com força porque tem sido encontradas novas jazidas de ouro por lá. Então, Serra Pelada tem que estar vindo na tua cabeça já logo a ideia de exploração de ouro, garimpo em larga quantidade na região amazônica. Foi e continua sendo um exemplo de exploração mineral, tá? Que observa os princípios técnicos da sustentabilidade, tá? Nada a ver, né? Porque a gente não tem essa preocupação com a sustentabilidade na Serra Pelada, infelizmente. Então, a resposta dessa questão 05 aí da prova da UFSC é 10, sendo que 2 e 8 vão estar corretas. Beleza? Espero que tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos recados que eu te ajudo. Por enquanto, muito obrigado mesmo pelo carinho. Um abraço.